como cadastrar usuários no sistema. Primeiramente, nós devemos entender o seguinte: existem 3 tipos de usuários no sistema. Existem os gerentes, existem os agentes, que são os cambistas, e existem os clientes, que são aqueles apostadores online que não dependem de um cambista. Eles mesmos se cadastram, eles mesmos realizam as apostas. Vamos começar aqui pelo gerente. Para você cadastrar um gerente, você vem aqui em listar gerentes, clicou aqui em listar gerentes, você tem aqui a opção de novo usuário. Então você vai preencher, eu vou preencher aqui com informações testes, vamos fazer assim. Eu tenho o gerente que é o José Ribeiro, coloquei o nome dele, José Ribeiro. O login dele, que é o que ele vai usar para acessar, vou colocar aqui José Ribeiro, por exemplo, José Ribeiro. A senha, eu vou definir a senha dele, 1, 2, 3, 4, 5, 6, um exemplo. Aqui o contato do José, vou definir aqui o contato do José, o endereço. Aqui eu vou colocar qual a porcentagem que o gerente vai ter sobre o lucro dos cambistas dele, né? Digamos que eu queira dar 25% de lucro. Então, o que tiver positivo nos cambistas do José Ribeiro, ele vai ter 25% de lucro. Aqui é o saldo que o José vai ter para cadastrar os cambistas. Se eu definir que o José vai ter 10 mil de saldo e o José espalhar esses 10 mil de saldo para os cambistas e atingir o limite, ele não vai conseguir mais adicionar saldo para os cambistas, porque ele já atingiu o limite dele, né? O que são essas comissões aqui? Vamos lá, deixa eu explicar para você como é que funciona. Isso aqui são as comissões que o cambista do José vai ter. Isso aqui vai ficar pré-definido, né? Quando você cadastrar o José, você já vai dizer qual é a comissão que os cambistas do José vai ter. O José ele não consegue modificar essa comissão. Quem vai definir essa comissão é você. Aqui você pode definir por quantidade de jogo, né? Em um jogo no bilhete ele tem a comissão de... Um exemplo, em um jogo no bilhete ele tem a comissão de 5%. A partir de 2 jogos no bilhete ele tem a comissão aí de 10%. A partir de 3 jogos ele tem 15%, entendeu? Ó, eu vou definir aqui todas 15% agora. Digamos que essa vai ser a comissão que você vai definir para os cambistas do José. E a cambista a comissão da Loto eu vou colocar 10%. Pronto. Você definiu isso aqui, toda vez em que o José cadastrar um cambista, essa comissão aqui ela já vai estar lá pré-definida para os cambistas que ele cadastrar. E aqui é as permissões que você vai dar para esse gerente, né? Por exemplo, ele pode criar um cambista? Sim. Ele pode ativar e desativar as apostas? Você vai definir se ele pode ou não. Ele pode alterar o limite de aposta do cambista? Você vai definir. Ele pode alterar permissões do cambista? Sobre a banca, ele pode bloquear jogos, esse cambista pode bloquear jogos ou não? Aliás, esse gerente, ele pode fechar o caixa sim ou não? Ele pode cancelar bilhete do pré-jogo sim ou não? Ele pode alterar a cotação, pode cancelar bilhetes no ao vivo? Tudo isso aí você vai definir. Depois de preencher todos os campos, você vai cadastrar o gerente. Então isso aqui foi o cadastro do primeiro tipo de usuário do sistema, que é o gerente. E agora nós vamos ver como cadastrar um agente, né? Um cambista. A gente vai aqui em listar agentes, vem aqui em novo agente, vamos preencher aqui os dados. Digamos que o nome desse cambista é Fábio. Vamos colocar aqui o usuário dele, uma senha teste. Você vai definir a senha, estou colocando aqui só um teste. Vamos selecionar o gerente dele, ou então se ele não tiver gerente, vai ficar aqui como sem gerente. Vamos definir aqui que ele é um gerente do José Ribeiro, por exemplo. Aqui o contato. Aqui o endereço teste, né? Só para preencher aqui o campo. Aqui é o saldo da aposta simples. O que é a aposta simples? Aquelas apostas que tem um único jogo no bilhete. Então você vai definir aqui que ele tem R$100 de aposta simples, um exemplo. E R$500 de aposta casadinha, que já são as apostas que tem acima de 2 jogos, a partir de 2 jogos. E aqui é o saldo que ele vai ter para a Loto, né? Para quininha e ceninha. Aqui é a comissão que esse cambista vai ter, né? Digamos que ele vai ter 10% em um jogo, a partir de 2 jogos ele tem 15%, a partir de 3 ele tem 20%. Isso aqui é você quem define. Isso aqui a gente só está preenchendo para mostrar como é que faz o cadastro, né? Um exemplo. Digamos que ele vai ter 10% aí de comissão na Loto. Preencheu todos os dados, clique em cadastrar. Opa, vamos ver se tem alguma comissão zerada. Pronto, ele deu aquele aviso lá, ó, porque uma comissão aqui ficou zerada. Então o sistema avisa que tem comissão zerada. Então vamos cadastrar. Pronto, você viu que cadastrou, né?
Para você ver como o sistema ele lhe ajuda de toda forma. Se tiver alguma comissão zerada, ele lhe avisa lá para não correr risco do cambista estar fazendo a aposta e estar sem comissão. Então o sistema ele já avisa. Então a gente cadastrou, acabou de cadastrar um cambista. Então se a gente vier aqui em listar agentes, ó, o cambista Fábio ele já está cadastrado, ó, com os saldos que a gente definiu para ele, ó. Entendeu? Então vamos agora para o outro cadastro, que é o cadastro de cliente. Vamos aqui em listar clientes e aqui novo cliente. Isso aqui é o seguinte, isso aqui você quase não vai precisar fazer esses cadastros. Por quê? Porque aqui o próprio cliente ele já tem a opção dele mesmo se cadastrar, ó. O próprio cliente se cadastra. Então você não vai estar cadastrando isso aqui. Só de se acontecer de algum cliente realmente de fato for muito leigo e não conseguir cadastrar e pedir para você cadastrar, você vem aqui e cadastra. Aqui é muito simples, você vai preencher da mesma forma lá, o nome, o e-mail, o CPF, a agência e conta, celular e senha. Pronto, você cadastrou. Aqui não tem a opção de você cadastrar o saldo, né? De você colocar o saldo, porque isso aqui já vai ser na outra aba aqui, ó, créditos, que é onde você vai definir o crédito para o cliente que você cadastrou. Mas é basicamente assim que você cadastra os usuários no sistema.